Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos realizar o estudo da eletrodinâmica. Então até agora pessoal, nós estudamos a eletrostática, que é a parte da física que estuda as cargas no seu estado de repouso, ou seja, que estuda as cargas paradas. Agora nós vamos adentrar no estudo da eletrodinâmica. A eletrodinâmica, pessoal, é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade, ou seja, o movimento constante das cargas elétricas. Ou seja, basicamente, ao tempo que a eletrostática estuda as cargas no seu estado de repouso, a eletrodinâmica estuda as cargas em movimento. Tá certo? Então, quando a gente estuda a eletrodinâmica, na nossa casa a gente pode ver N exemplos. A própria eletricidade ela faz parte desse rol do estudo da eletrodinâmica. Então, o seu celular, quando você usa, quando você assiste a televisão, quando você liga o rádio, a TV, enfim, só é possível todas essas coisas devido ao estudo da eletrodinâmica, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, o nosso eixo central, o nosso pontapé inicial para o estudo da eletrodinâmica será o estudo da corrente elétrica. Então, o termo corrente elétrica é usado para descrever o movimento de cargas de uma região para outra. Então, nós temos aqui, imagina um condutor. Num condutor, nós já estudamos, o condutor ele conduz bem a eletricidade, ou seja, as cargas, os elétrons chamados livres, conseguem percorrer a superfície, né, do material condutor. Material condutor em geral são os metais e nós temos também o carbono, sendo um bom condutor. O material isolante é aquele que conduz mal a eletricidade. E quando você consegue eletrizar, ele vai ficar naquela parte específica onde você adicionou elétrons. Já no condutor não, ele eletriza o corpo por um todo, devido a ter elétrons livres na sua superfície. Uma característica interessante quanto ao movimento dessas cargas é que são desordenadas. Então você pode olhar aqui, quando o condutor ele está eletrizado, por assim dizer, a movimentação das cargas é desordenada. Agora imagine o seguinte: quando o condutor é submetido a um campo elétrico ou é submetido a uma tensão elétrica, que nós vimos na aula passada, tensão elétrica é a diferença de potencial em dois pontos. Então, nesse momento, as cargas passam a andar ou produzir um movimento ordenado. E esse movimento ordenado dessas cargas elétricas ou dos elétrons é a própria corrente elétrica, ou seja, a corrente elétrica, por conceito, é um fluxo ordenado de elétrons, é um fluxo ordenado de cargas elétricas. E sempre, gente, para ter esse fluxo ordenado de cargas elétricas em um condutor, exemplo, um fio, para ter, ela vai estar exposta a uma tensão elétrica, estará exposta a uma diferença de potencial. E aí nós temos o movimento ordenado. Então, pessoal, no nosso estudo da corrente elétrica, existe o chamado sentido real da corrente. O que é o sentido real da corrente? Imagina aí que nós temos o exemplo uma pilha. A pilha tem aquele polozinho positivo, mais sinuoso, e tem o polo negativo, que é o fundo. Então, nós já vimos no estudo da eletrostática que quando um corpo está eletrizado negativamente, ele está com excesso de elétrons. Quando um corpo está eletrizado positivamente, ele está com falta de elétrons. Então, no momento que eu faço uma ligação direta, exemplo, um fio, imagina aí que eu tenho essa visão aqui ampliada do fio, o fluxo desses elétrons em excesso dessa face negativa vai passar
da face da pilha carregada negativamente e chegará até a fase positiva. Então, nós temos o fluxo de corrente. Perceba que no sentido real, o que é que acontece de fato? Os elétrons partem do polo negativo da pilha e chegam ao sentido até o polo positivo da pilha. Detalhe, nós estudamos também que no campo elétrico, as linhas de força partem do polo positivo e vão até o polo negativo. Então, perceba que no sentido real da corrente, nós temos que a linha de força tem sentido oposto ao sentido do fluxo das cargas elétricas, ou seja, ao fluxo dos elétrons, sempre no sentido oposto. Esse é o sentido real da corrente. Nós temos o segundo sentido, que é o sentido convencional da corrente. Já no sentido convencional da corrente, nós temos a linha de campo, certo? Partindo do positivo, né, que é a linha de campo, do polo positivo, a linha de força é de afastamento, e no polo negativo, a linha de força é de aproximação, sempre nesse sentido. Percebam que para o sentido convencional da corrente, o sentido da corrente elétrica é do polo positivo até o polo negativo. Perceba que nossa ilustração, ó, demos um zoom aqui, ó, ampliamos o fio, então tem as cargas positivas partindo do polo positivo ao polo negativo. Ah, professor, aí você pode dizer, professor, mas o senhor ensinou que quando um corpo está eletrizado, o responsável por eletrizar um corpo são os elétrons. Ou seja, se o corpo está carregado negativamente, está com excesso de elétrons. Se o corpo está carregado positivamente, está com falta de elétrons. Os elétrons que são livres para se movimentar e não as cargas positivas. Está correto, professor? Sim, está. A questão desse sentido convencional, ela é imaginária. Utiliza-se esse sentido real por razões históricas, mas não é o que realmente acontece é o sentido real da corrente. Mas o sentido convencional, para efeitos de estudo de física, é utilizado por convenção, por comum acordo de toda a comunidade científica. Então, nós temos aqui, ó, as cargas positivas, embora seja errado fisicamente, é impossível as cargas positivas se movimentarem, mas por questão de convenção, nós vamos adotar que as cargas positivas partem do polo positivo e chegam ao polo negativo. Isso para efeito de estudo da corrente elétrica. Lembrando, ó, que o sentido do fluxo das cargas tem o mesmo sentido da linha de campo, da linha de força, sempre no mesmo sentido, ok? Esse é o sentido que nós vamos estudar daqui para frente, aprofundar o estudo da corrente elétrica, tá certo? Então, nós temos para efeito de trabalho, para o aprofundamento do estudo da corrente elétrica, nós temos o sentido convencional da corrente elétrica. Então, nós temos os elétrons, né, partindo da face negativa à face positiva, ao polo positivo. E no sentido convencional, nós vamos ter, pelo sentido convencional, as cargas positivas partindo do polo positivo ao polo negativo, na mesma direção e no mesmo sentido da convencional da corrente elétrica. Lembrando que quando eu falar de cargas elétricas, carga elétrica é o produto do número de elétrons vezes a carga elementar. Lembrando que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, se eu tenho um elétron percorrendo nessa corrente, nesse condutor, a carga vai ser 1 vezes 1,6, dará 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Exemplo, se eu tenho duas cargas, 2 elétrons, né, percorrendo nessa corrente, eu vou multiplicar, a carga será os 2 elétrons vezes 1,6. Lembrando que a carga é quantizada, lembram? Nós estudamos. Então, 2 vezes 1,6 dá 3,2 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb e assim sucessivamente. Agora, nós vamos estudar a expressão matemática que define a intensidade de corrente elétrica. A intensidade de corrente elétrica é representada por I,
certo? A intensidade de corrente elétrica, que vai ser a razão entre a quantidade, variação da quantidade de carga. Lembrando, quantidade de carga é N vezes E, número de elétrons vezes carga elementar, dividido pelo tempo, delta T, que é o intervalo de tempo em segundos. A unidade de SI, como nós temos a carga, a unidade no SI de carga é o Coulomb, e a unidade de tempo no SI é o segundo. Mas, por homenagem ao físico e matemático francês André-Marie Ampère, nós utilizamos a letra A como unidade de ampere. Então, se eu calculei lá, fiz o cálculozinho dos dados, 2 amperes. Pode usar 1 coulomb por segundo, mas a gente utiliza mais em homenagem a esse físico, o ampere. Então, 1 ampere, 2 amperes, 10 amperes, a unidade no SI utilizada é o ampere. Propriedade gráfica. Então, para efeitos gráficos, na ordenada nós temos a intensidade de corrente e na abscissa nós temos o tempo. Então, vamos dizer que tem uma intensidade de corrente sendo produzida passando por um fio condutor. E para me determinar a partir do gráfico a intensidade de corrente, nós vamos usar a mesma fórmula. Intensidade de corrente é igual à variação da quantidade de carga dividido pelo tempo. Mas nós podemos isolar também que a quantidade de carga vai ser igual ao produto, aplicando regrinha de 3, vai ficar 1 vezes ΔT, que vai ser a intensidade de corrente, vezes o tempo, o intervalo de tempo. Se a gente fazer uma analogia matemática, nós temos aqui um quadrado, poderia também ser um retângulo. Para calcular a área, ou a área da superfície, nós calcularemos na matemática base vezes a altura, não é isso? Se a gente for olhar aqui, a base é o tempo, a altura, a intensidade de corrente. Fazendo a analogia matemática, a área é igual a base vezes a altura. Portanto, eu posso dizer que a área é numericamente igual à quantidade de carga, ou seja, não é que seja a mesma coisa, mas para efeito de quantidade a gente pode equiparar, né? Então, se eu for pedir para calcular a partir do gráfico a quantidade de carga que um fio de cobre está passando uma certa intensidade de corrente em um certo intervalo de tempo, eu posso utilizar essa fórmula. Quantidade de carga é igual à intensidade de corrente vezes o tempo. Ou posso utilizar a fórmula da área, que é base, o tempo vai ser base, intensidade de corrente vai ser a altura. Tá certo? Essa é a propriedade gráfica. A área é numericamente igual à quantidade de carga. Tipos de corrente. Nós temos a chamada corrente contínua. A corrente contínua é toda corrente elétrica de sentido e intensidade constantes, com o tempo. Exemplo, a pilha, a bateria, certo? Então, a principal característica da corrente contínua é que ela é caracterizada pelo fato de as cargas constituintes da corrente se deslocarem num único sentido, tá certo? Exemplo, a pilha. Então, a pilha, se você olhar, lá tem, em alguns vai ter uma siglazinha, CC, que significa corrente contínua. Então, a característica, ela sempre vai se deslocar num único sentido, certo? Graficamente, eu tenho intensidade de corrente na ordenada, abscissa tempo, e em todo o decorrer do tempo, vamos colocar o valor aqui, se fosse aqui 2 amperes, então em todo o tempo ela vai manter sempre a mesma intensidade, 2 amperes, sempre a mesma intensidade de corrente. Isso é característica da corrente contínua. O segundo tipo de corrente é a chamada corrente alternada. A corrente alternada é toda corrente que muda periodicamente de intensidade e sentido. Onde é que nós encontramos elas? Nas tomadas, as torres de alta tensão. Essas são as correntes alternadas. Tá certo? Característica. Elas provêm de usinas geradoras e recebem esse nome porque os elétrons livres, em vez de se deslocar
eles oscilam em movimento de vai e vem no fio em torno de suas posições fixas. Como eles oscilam, a frequência é em torno de 50 a 60 Hz. E essa oscilação ocorre porque o campo elétrico no interior do fio é alternado. Ora está em um sentido, ora está em sentido contrário, tá certo? Então ela não mantém uma constante. Por favor, tente novamente. Então ela não mantém uma constante. Então nós temos aqui graficamente a intensidade de corrente, um pico de intensidade de corrente máxima, um pico de intensidade de corrente máxima negativa, e elas oscilam. Ora ela está no sentido ascendente, ora ela está no sentido descendente. E isso caracteriza a corrente alternada a partir de oscilações. Nós vamos estudar também a velocidade média dos elétrons nos condutores metálicos. Então imagine aí, você está próximo ao interruptor, você desligou a lâmpada, ou então ligou a lâmpada. Veja que é quase que instantâneo, quando você aperta o interruptor, a lâmpada acende. Então, existe uma maneira de calcular essa intensidade de corrente? Existe sim. Então nós temos aqui, imagina aí que eu tenho uma foto de um fio ampliado. Imagina aí, ó, esses S representam as áreas de seções transversais, então ele vai contabilizar a quantidade de cargas que estão passando nessa seção. Nós temos uma distância, ó, uma posição 1, uma posição 2 que geram um certo comprimento, e aí eu tenho uma variação de espaço. Nós temos aqui, ó, o sentido convencional da corrente, e os elétrons no sentido real da corrente, tá certo? E esses elétrons têm uma carga. E para passar de um intervalo de tempo 1 ao intervalo de tempo 2, né, vai levar um tempo. Então, a expressão matemática nós temos que a velocidade é igual à intensidade de corrente dividido pelo número de elétrons vezes a seção normal. Esse S pode ser representado como área da seção transversal, tá certo? Onde está passando esses elétrons, vezes a carga elétrica. Unidade SI de velocidade é o metro por segundo. Pronto. A nossa aula de hoje eu finalizo por aqui, e na próxima aula vamos fazer exemplos.